Olá, meus amores, vamos hoje começar mais uma aula de história falando das reformas do Rio de Janeiro, né? Toda aquela estrutura com a vinda, com a transformação do Rio de Janeiro em capital do Brasil, né? Então todos os investimentos voltaram-se para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ganhou novos ares, ganhou nova vida, ganhou mais investimento para o seu desenvolvimento, né? Então vamos lá. Observe as fotografias que mostram o Rio de Janeiro no início do século XX. A gente observa toda uma estruturação de uma avenida, né? Prédios, né? Sendo reformados, sendo construídos, né? Toda aquela infraestrutura em desenvolvimento. E aqui parte daquele desenvolvimento já feito, né? Os palácios, né? Da praça e etc. no Rio de Janeiro. Coisa linda, né? Toda a arquitetura. Só lembrando a vocês que isso aqui seria a construção da Avenida Central, tá? Em 1900. E aqui já está mostrando em 1906, a mesma Avenida Central, aquela que a gente tinha mostrado anteriormente. No início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos, né, de urbanização. Para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros e em regiões mais afastadas da cidade, né? Definindo os tipos de classes sociais que existiam no Rio de Janeiro naquela época. Revolta da vacina. Vamos prestar bem atenção em uma dessas manifestações que aconteceu também do Rio de Janeiro. Medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória, ou seja, o governo tornou obrigatório a vacinação de todas as pessoas contra a varíola. Além disso, para combater focos de mosquito que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências provocando grande indignação na população, porque nem todo mundo, né, dava essa liberdade para as pessoas entrarem nas suas casas. E eles, claro, mesmo que você dissesse que não entraria, eles obrigavam, né, eles forçavam a entrada. Para quê? Para fazer todo aquele trabalho, né, de combate ao mosquito, como hoje tem na Sucan, né, que o pessoal visita nossas casas, né, caixa d'água, aquela coisa toda. Antigamente também teve, né, logo a início, né, essa pandemia da febre amarela, né, não pandemia, perdão, não foi uma pandemia, mas foi um surto que teve bastante grande no Brasil, principalmente com um foco maior, aonde? No Rio de Janeiro. E a população ficava indignada, porque nem todos gostavam e nem aceitavam as pessoas entrarem em suas casas, e eles, de maneira mais autoritária, claro, munidas pelo decreto do governo, entravam na casa das pessoas. E também as pessoas eram obrigadas a se vacinarem contra a varíola. E o povo todo ficava revoltado, por quê? Porque principalmente a classe baixa, isso aí acontecia mais, pessoal, na classe baixa, classe mais pobre, né? Que o pessoal entrava nas casas fazendo, né, todo o processo, né, que eles chamam, né, de prevenção à saúde, a focos de mosquito, aquela coisa toda, né? E as pessoas na hora da vacina também, elas ficavam, teve uma revolta porque teve um comentário, né? O pessoal, não sei se foi fake ou se foi fato, né? Mas houve um comentário naquela época que essas vacinas, elas estavam servindo para adoecer as pessoas, né? As pessoas que tomavam a vacina, elas adoeciam, né? Dizem algumas pessoas. Isso se espalhou, causando medo e aquela situação pavorosa entre as pessoas, né? Que elas não queriam se vacinar e eram obrigadas, mas não queriam, porque diziam que essa vacina ela continha algo dentro dela em que fazia com que as pessoas morressem de algo depois, né? Todo mundo com medo. Eu acho que vocês já ouviram também falar ou comentar alguma coisa desse tipo, né? Da vacina do coronavírus que estão fazendo por aí, né? O pessoal às vezes um pequeno
um pequeno fake, né? Às vezes se espalha e causa, né, medo na população em termos de vacinação. Olha só essa charge que nós temos por aqui, né? O povo tentava impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais, que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários nas suas casas. Como eu disse para vocês, né? Era de maneira forçada, a pessoa era obrigada a deixar, porque se não fosse, a polícia fazia isso, né? E em 1904 surgiu um movimento contra essas atitudes do governo, conhecida como Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios, incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos. Porém, a vacina deixou de ser obrigatória. Ficava voluntária, né? Quem quisesse se vacinar, beleza, poderia se vacinar. Quem não quisesse, também não. Mas como eu disse, tudo isso temendo, né, um comentário, temendo uma história que inventaram que a vacina era para matar as pessoas. O Brasil se moderniza. Olha só essa imagem, né? Numa das avenidas lá no Rio de Janeiro, que a gente pode olhar aí, né? Muito bem movimentada, uma praça muito bem arquitetada, né, com carros, e bondes para transportar as pessoas. Isso aí é a evolução, é o Brasil se modernizando. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar também um número cada vez maior de pessoas, né? Fazendo aquele desenvolvimento maior, porque enquanto mais pessoas, mais trabalho e mais indústria, o local ele se desenvolve bem mais rápido, não é isso? Nesse contexto, a luta dos trabalhadores por direitos ganharam bastante força, porque, venhamos e convenhamos, os direitos dos trabalhadores eram muito escassos. Aqui podemos ver o crescimento das indústrias quando nós deparamos e comparamos uma com a outra, né? Se você observar aqui, né, nós temos o que? Nós temos as indústrias e os seus anos, olha só, tá? Observando aqui é em 1907, 1920 e 1929. Olha a diferença da quantidade de indústrias que em 1907 tinha, de 326, passou para 6.923 indústrias. A mesma coisa, isso em poucos anos, né? Poucas décadas, praticamente 2 décadas. Né? E a mesma coisa de trabalhadores. Enquanto em 1907 era empregado 24.186 trabalhadores, em 1929, né, nós tínhamos 148.376 trabalhadores formais, né, não é informais, formais, trabalhando nas indústrias aqui no Brasil. Só lembrando a vocês que, a partir do século XIX, chegando para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano, né? Esse cotidiano que era mais, como eu posso dizer, interiorano, passou a ser mais dentro da capital, com o crescimento dessas indústrias, que se deu, claro, né, a grande exceção do café. Naquela época, né, os barões do café, propriamente dito, eram pessoas, né, de grande posse, e muitos deles começaram a investir nas indústrias, porque sabiam que ali era um foco que estava crescendo e que iria gerar bastante lucro para eles. Né? Com a vinda de novas tecnologias, né, do movimento industrial que estava aceso, né, naquela época lá na Inglaterra, a Inglaterra ela foi um dos países que quis, né, a libertação dos escravos. Por quê? Porque com os escravos libertos, né, as pessoas iriam ter salários, iam consumir produtos de fábricas produzidos, e essas fábricas, né, esses materiais de fábrica eram produzidos essencialmente aonde? Na Inglaterra. Então a Inglaterra ela teria um lucro maior nas vendas e na produção dos seus produtos com a libertação desses escravos, né? Foi isso que aconteceu também. Então houve várias transformações com várias tecnologias, né, do nosso cotidiano. A chegada da eletricidade ao nosso país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos,
né, dos lampiões por lâmpadas e das máquinas também que funcionavam a energia. Tudo isso se deu, tudo isso, né, ajudou a toda esse crescimento, né, industrial e também de trabalhadores, fazendo com que o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo. Por que São Paulo? Porque era onde tinha os maiores cafeicultores e surgiram deles, né, todo esse financiamento para a produção, né, para o surgimento dessas fábricas. Por isso que São Paulo hoje ainda o estado com o maior número, né, de indústrias e de trabalhadores formais que tem no nosso país. Olhe lá se não for da América Latina, viu? Toda a América do Sul. As indústrias no Brasil. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinham origem nos lucros gerados pelos cafeicultores, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização do país ocorreu principalmente na atual região sudeste do país, ou seja, englobando principalmente São Paulo, mas pegando também Rio de Janeiro e também Minas Gerais, né? Aqui nessa foto a gente está vendo, né, vários trabalhadores de uma indústria. Entre as principais indústrias estavam as de tecnologia, aliás, tecelagem, perdão, que é tecido, né, fabricação de tecido, de roupas e etc, né, e a produção alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários aqui no Brasil. Porque com a libertação dos escravos, né, com a Lei Áurea, a libertação dos escravos, vieram muitos imigrantes de fora para substituir a mão de obra operária, que era escrava, né, para a mão de obra paga, né, assalariada, como nós podemos dizer. Então, na maioria dessas indústrias se empregavam muitos imigrantes, muitos mesmo. O trabalho nas fábricas, por exemplo, as condições de trabalho nelas eram precárias, ruins. Como não havia direitos trabalhistas naquela época, as jornadas de trabalho chegavam até a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito ao descanso aos fins de semana. Ou seja, era um trabalho direto, quase um trabalho escravo. A diferença era porque era remunerado. Mas imaginou? Hoje nós trabalhamos geralmente 8 horas por dia, mas naquela época trabalhar 14 horas por dia. É muito tempo, isso sem direito a descanso nos fins de semana, ou seja, era como se fosse um trabalho escravos, né? E as instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados, fazendo com que tornasse, né, amplo os maus tratos nessas fábricas para os seus operários. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e a falta de segurança do trabalho. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas. Olha só, pessoal, hein? Até multa, hoje as multas vai para o empregador, né? Mas naquela época, as multas, elas surgiam para o empregado, caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem um banheiro. Olha que absurdo! Olha só o absurdo que acontecia, viu? Das empresas chegarem até a cobrar taxa para os funcionários usarem um banheiro, né? Além do trabalho de 14 horas por dia, que a pessoa necessitava de um banheiro várias vezes nesse tempo todo, né? Para as mulheres, as condições ainda eram piores do que as dos homens, pois recebiam um salário bem menor, bem inferior aos dos homens, né? Hoje em dia, essa luta, né, das mulheres para a igualdade já está bastante ampla e eu acredito que não tão diferente. Hoje as mulheres já ocupam, né, um espaço bastante importante no setor de trabalho, né, como chefes, encarregadas e etc, donas, né, das empresas, diretoria e tudo, e o ganho salarial também está bem equivalente. Os operários se unem. Como eu estava falando para vocês, muito precário, né? A vida operária naquela época. Então eles resolveram o quê? A se unirem para lutarem pelos seus direitos. Muitos operários se uniram para
reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários mesmo dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus próprios países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram bastante para que os operários criassem a primeira associação de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Hoje, gente, a maioria desses sindicatos estão corrompidos, infelizmente. Os sindicatos faziam reuniões, dos operários que procuraram organizar estratégias para reivindicar seus direitos, e para que eles fossem atendidos. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança na fábrica, aumento salarial, férias remuneradas, porque naquela época eles não tinham férias remuneradas, ou seja, entrou de férias, vai entrar liso, sem dinheiro. Hoje não, quando você entra de férias você ganha aquele seu salário que você ganharia, certo? Mas naquele seu mês de descanso, entendeu? E a proibição do trabalho para menores de 14 anos, porque tinha muita criança também, que os pais levavam para trabalhar nas fábricas junto com eles. Ou seja, era um conjunto de reivindicações que os sindicatos estavam se reunindo, se fortalecendo para que melhorasse, suas condições de trabalho nas fábricas. Com a vinda dos imigrantes para o Brasil também, várias coisas, além dessa luta pelos seus direitos de trabalho, outras coisas também vieram para acrescentar ao nosso país, como a vinda do futebol. O futebol foi introduzido no país no final do século XIX. Inicialmente era pouco conhecido apenas pelas pessoas ricas que tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram bastante caros. Mas você sabe, brasileiro é brasileiro, inventa de jogar no meio da rua. Antigamente era assim, até com uma meia cheia de pano, cheia de saco, amarrava a meia, fazia como se fosse uma bola e jogavam. O brasileiro é muito criativo. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, por muitos deles já praticavam esse esporte lá nos seus países de origem. Como eu disse para vocês, nas primeiras décadas do século XX foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil, e começou então a se profissionalizar os jogadores, começaram a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Essa foto que vocês estão vendo aí são jogadores do Bangu Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro. Bangu é um dos times do Rio de Janeiro, Não tão conhecido da primeira divisão, mas no Campeonato do Rio, Campeonato Carioca, a gente vê muito falar no Bangu. Para você ver de que época é o Bangu, a história onde surgiu do Bangu, Muito antiga. E é com essa imagem de hoje, da população indo para a rua para lutar a favor dos seus direitos, para reivindicar, direitos que não tinham, porque eles trabalhavam como se fossem escravos, Para você ter ideia, a gente citou vários fatores aqui. Um dos mais absurdos é cobrar até a ida no banheiro. Incrível isso, Mas está aqui com essa imagem para você ver que o povo hoje nós temos direitos, sim, muitos, mas só temos direitos hoje porque esse povo que vocês estão vendo aí, nessa imagem, foram para a rua para lutarem e conseguirem conquistar esses direitos que hoje nós usufruímos, viu? Então, gente, temos que lutar pelos nossos direitos, temos que lutar por igualdade, temos que lutar por uma vida melhor, tá? Então fica aqui, eu me despeço de vocês, até a próxima aula de história.